O Ervas e Plantas Medicinais de hoje está em Novo Airão, uma cidade localizada na margem direita do Rio Negro, aqui no estado do Amazonas. E nós viemos conferir as principais plantas, características aqui dessa região da Amazônia. Confira o nosso programa. Hoje eu quero falar para vocês de uma planta que é muito comum e é muito utilizada em toda a região norte do Brasil, que se chama Comigo Ninguém Pode. Na realidade, ela é uma planta muito utilizada assim, tradicionalmente na nossa região, com o intuito assim, de trazer bons fluidos, de dar sorte e de afastar mal-olhado. É uma planta de uso assim, místico, religioso, mas que na verdade ela é uma planta assim, muito interessante, porque ela se multiplica aqui pelas raízes. Ela acaba soltando os perfilhos, que são essas mudas menores, e é de fácil propagação. Então aqui, por exemplo, se eu tirar essa planta, essa muda aqui, ela já está pronta para ir para um vaso ou para ir diretamente para o solo. Ela não requer muitos tratos culturais, uma planta bastante resistente e que não necessita nem de muita água. É uma planta assim, realmente muito forte. E é por isso que ela é utilizada assim, nos quintais e nas áreas comerciais. Tem muitos comércios aqui na região norte que cultivam em vasos e colocam na frente dos seus comércios, das suas lojas, dos seus locais de venda de produtos. Com esse intuito, o intuito de afastar o mal-olhado e de trazer assim, uma segurança para o local. Mas na realidade ela é uma planta assim, venenosa. E eu quero chamar a atenção para vocês que é uma planta, como uma planta de uso muito comum, é natural que as crianças possam ter acesso a essa planta. Isso é que deve ser evitado. Se você tem criança pequena em casa, de preferência, não cultive essa planta ou não deixe essa planta assim ficar ao alcance da criança. É uma planta muito bonita, ela é verde, com essas pintas brancas, uma folha que se destaca pela beleza, é muito ornamental, realmente ela é muito ornamental. Além do aspecto místico religioso, ela é usada como ornamental. Isso também atrai a atenção das crianças, que muitas vezes, por ser muito bonita, pode pegar um pedaço dessa planta, pode rasgar e mastigar. O ato de mastigar essa planta é terrível, porque ela tem uma substância tóxica impressionante. E o principal dela é o oxalato de cálcio, assim que forma verdadeiras agulhas. Então, ao ato de mastigar e engolir a saliva, ela vai penetrando nos tecidos da garganta e da boca, vai inflamando imediatamente, vai criando assim, então, uma inflamação muito densa, vai inchando e a criança pode aí perder assim, a respiração, pode entrar em dificuldade, pode entrar em colapso, e que você tem que fazer na hora, possivelmente, ingerir água e levar imediatamente para um pronto-socorro, porque se trata de uma intoxicação violenta e que vai impedir ou dificultar bastante a respiração da criança, que pode vir a óbito se não for socorrida a tempo. Então, mesmo sendo uma planta muito bonita, uma planta ornamental, mesmo tendo esse uso místico, religioso, se você tem crianças, tome cuidado. Cultive, mas num lugar que não seja acessível às crianças, porque criança é muito curiosa. Todas as crianças são curiosas. Então, ela é sujeita a pegar uma folha dessa e querer mastigar, para saber o sabor que tem. Então, esse é o Comigo Ninguém Pode. Uma outra planta muito comum no interior dos quintais amazônicos. Essa planta aqui meio avermelhada, meio arroxeada, que o povo denominou assim de terramicina ou penicilina.
devido a algumas ações, né, terapêuticas que essa planta produz. É uma planta bastante importante. A principal ação terapêutica dessa planta é uma planta anti-inflamatória e antibiótica, né? Então você pode utilizar o chá das folhas, 15 a 20 folhas dessa aqui, e cozinhar, né, durante uns 3 a 5 minutos em fogo baixo e meio litro de água. E ela vai fazer um chá vermelhado, arroxeado, que vai poder ser utilizado da seguinte maneira: tanto para a parte interna, você que está com uma gastrite, você que está com uma inflamação no intestino, vai poder ingerir, né, meio copo desse chá de 20 folhas por meio litro durante 2 semanas. Né? Meio copo 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite. Então você, a cada 2 dias, você tem que fazer novamente o chá para renovar o seu estoque. Também ela é utilizada para problemas externos. Então você que está com uma inflamação na garganta, esse chá você vai fazer um gargarejo bastante importante, principalmente um gargarejo matinal, um gargarejo tipo ao anoitecer com o chá dessa planta, um chá de preferência morno. Aí você vai gargarejar 2 ou 3 vezes para limpar, desinflamar, né, essa área importante do nosso corpo, que é a garganta. Também a inflamação genital, corrimento. Você pode fazer também o asseio ginecológico através de uma ducha ginecológica ou através de um banho de assento, né, um banho asseio ginecológico. Aí você tem que fazer a quantidade maior de folhas, a quantidade maior de água, se colocar, né, principalmente dentro de uma bacia, possivelmente, e ficar uns 15 a 20 minutos recebendo esse chá na parte íntima, né, durante pelo menos uma semana, para ele poder fazer a sua ação anti-inflamatória, né, para combater as bactérias, os fungos, né, como um antibiótico também. Ele tanto desinflama quanto combate os agentes infecciosos. É uma planta bastante rústica, muito comum, com o nome de remédio de farmácia, né, que é a terramicina, mas que é muito importante na nossa medicina doméstica, na nossa medicina de quintal. O cajueiro é uma planta nascida, né, originalmente no Nordeste. O centro de dispersão dessa espécie é o Brasil e é o Nordeste. É uma planta de muito assim, valor, tanto na parte medicinal como na parte nutritiva, né, como vocês vão ver. Desde a época do Brasil escravo, né, que se trazia os escravos da África, essas viagens eram de muitos meses, até de meses, e a maioria dos escravos chegavam com muita carência, principalmente de vitamina C, né, trazendo uma doença que chamavam de escorbuto, que é um sangramento para as gengivas, uma fraqueza geral no corpo, e normalmente os navios negreiros que chegavam assim, com esses escravos nessa carência, deixavam os escravos, né, nas fazendas onde tinham os cajuais, para eles se alimentarem dessa parte, né, dessa parte carnosa que a gente chama de polpa, quanto do fruto. Esse, a semente do caju, é que é o fruto do caju. É um exemplo, né, raro de semente para fora dessa parte carnosa que geralmente guarda as sementes. Então, normalmente, então, a gente se alimenta dessa parte carnosa, que é riquíssima em vitamina C, né, e outras vitaminas assim importantes. E essa parte da semente, que é super nutritiva, né, proteína mesmo, bastante elevada, e tem uma ação também na vitalidade do organismo. A pessoa que utiliza tanto a castanha quanto nessa parte comestível aqui, é uma pessoa que realmente vai ter bastante saúde, bastante vitalidade. Normalmente essa parte aqui, ela tem uma substância que recobre a semente, chamada cardol, uma substância bastante ácida, que, né, no Brasil, o Império, era como se faziam, que marcavam as pessoas ou tatuavam as pessoas com esse ácido que sai daqui
dessa casca. Por isso que ela tem que ser torrada, né? Para ter que tirar um pouquinho essa casca e torrar para poder ser comestível. Mas eu estou falando aqui das propriedades medicinais agora do cajueiro, né? Que as comestíveis já foram faladas, né? Vitaminas, né? Bastante, principalmente nessa parte aqui comestível, né? Comestível in natura, vamos dizer assim, né? E as proteínas, principalmente aqui no fruto, na castanha. Então isso faz, né, do cajueiro uma planta bastante nobre, porque ela produz em qualquer solo, em qualquer região do Brasil, a não ser nas mais frias. E hoje já dominou o mundo, né? Já a Índia já exporta castanha, inclusive para o Brasil, que não atende, né, a sua quantidade de consumo. E o cajueiro também, tudo do cajueiro, ele é medicinal. Todas as partes do cajueiro, vocês podem ver aqui, que aqui foi tirada uma parte da casca do cajueiro, né, que é a parte que é mais utilizada como medicina. Essa parte da casca foi tirada exatamente para fazer um remédio, para fazer um chá. E esse chá tem muitas aplicações terapêuticas, né? O principal uso do chá da casca do cajueiro, né? E aqui, por ser madeira, por ser casca, ela tem que ser cortada aos pedaços menores e cozinhado durante 5 a 10 minutos para poder extrair todos os princípios ativos. O princípio ativo principal dela são taninos, que são substâncias anti-inflamatórias, adstringentes. Adstringente é tudo aquilo que aperta, né? E também cicatrizante. Então, normalmente as mulheres aqui do norte do Brasil utilizam o chá da casca do cajueiro para fazer asseios ginecológicos, né? Então fazem o chá da casca, colocam numa bacia, faz o assento, na banha de assento, fica 15 a 20 minutos, né? Manipulando essa água no seu órgão genital e faz com que então aquelas inflamações, escorrimento, né? Porque como o tanino ele tem propriedades bastante importantes contra fungo, contra bactérias, ele não vai só, né, higienizar o ambiente, ele vai também matar o que está causando aquela inflamação, o que está causando aquela infecção, seja ela por fungo ou bactéria. E também esse mesmo chá, se você fizer ele mais forte um pouco ainda, de uma maneira mais densa, ele fica como se fosse um mel, né? Ele tem uma resina bastante importante, que aqui não está aparecendo, mas está na casca dele. E essa resina torna esse chá bastante espesso, parecido assim com o mel. Nesse caso, ele é super importante para cicatrizar feridas, aquelas feridas que não saram, né? Aquelas feridas de difícil cicatrização. Você pode então pegar, fazer esse chá mais denso para fazer né, essa cicatrização. Todo dia lavar o ferimento com casca de cajueiro, você vai ter assim um resultado bastante eficiente. Esse mesmo chá, né, feito da maneira ginecológica, que você vai usar 20 gramas da casca para 1 litro de água, esse é o padrão, né, para chás de cascas e de folhas também. 20 gramas por litro de água. Você vai também poder fazer um chá para garganta, para inflamação da garganta, para inflamação das gengivas, né? Você vai comer, você sente assim que as gengivas dói ou sangram. Então isso você pode se tratar também com um gargarejo ou com asseio bucal, com o chá da casca do cajueiro. E as folhas mais novas do cajueiro, ela tem uma substância que o povo da floresta, o povo do campo conhece muito bem. Elas geralmente são mais avermelhadas, essa aqui não está tão avermelhadas, mas normalmente no rebrote, né, quando ele começa a emitir novas folhas, ela fica avermelhada. E com essa folha avermelhada se faz um chá fantástico que controla e combate as diarreias, principalmente das crianças. Tem muita criança que morre hoje no Brasil e no mundo por desidratação. E essa desidratação muitas vezes causada pela diarreia não ser contida. Mas preste atenção, se for para uma criança pequena, você tem que dar de colherinha. Sabe aquela colherinha de chá que você tem em casa? Essa que é a colherinha que você tem que dar o chá para uma criança quando ela está com diarreia, principalmente porque aí não vai travar o intestino da criança, e sim vai fazer com que aquela diarreia vai cessando. Porque os mesmos princípios ativos que tem na folha, tem na casca. Os taninos vão matar, né, aquela bactéria, provavelmente, que está causando
aquela diarreia. Então, você vê que o cajueiro ele tem 1001 utilidades. Então, o cajueiro é fantástico. É a casca, é a folha, é a flor e é o fruto, que eu vou saborear agora, ok? Esse é o nosso cajueiro brasileiro, nordestino, mas que se adaptou no mundo inteiro. Agora eu quero falar para vocês sobre uma frutinha muito especial. Eu sei que a maioria de vocês conhecem, mas às vezes não conhecem as propriedades medicinais da pitanga. Uma das frutas que eu mais aprecio pelo seu fino sabor, né? Um sabor assim totalmente diferente, um sabor levemente ácido, doce. Com ela a gente faz, além de comer in natura, a gente faz sorvetes, faz sucos, compotas, doces. Mas na realidade, essa planta assim, com aparência tão bonita, né, ela é uma das plantas que eu considero assim, fundamental para você ter no seu quintal. Porque o chá das folhas dela funcionam como se fosse uma aspirina. Então combate aquele estado febril, aquele estado gripal, né? Então você pode fazer o chá das folhas dela, né? Especialmente assim, tomar bem quentinho, para poder provocar também uma sudorese e fazer com que então, baixe a febre, né? A febre, geralmente de estados gripais, tanto para adulto quanto para criança. Mas uma das principais ações terapêuticas dessa planta é uma coisa assim que é muito comum no Brasil, muitas infecções por giardia e ameba, né? Geralmente provocam diarreias, flatulências, gases. E aqui você tem uma planta aliada no combate da giardia e ameba, porque você pode encontrar ou remédios alopáticos, que às vezes são muito fortes, mas numa criança, por exemplo, você pode controlar as diarreias. Nesse caso, você usa as folhas, são 20 folhas para 300 ml de água, você faz um chá. Nesse caso aqui não precisa ferver muito, porque é uma folha e também é uma folha cheirosa. Ela tem bastante substâncias aromáticas. Você deixa a água fervendo, coloca as folhas, abaixa o fogo e deixa então aí nesse fogo baixo por uns 3 minutos, tampada, com a panela tampada, para poder os gases, né, os vapores ficarem dentro do recipiente. Depois disso, se for criança, você vai dando aos pouquinhos de colheres, e depois, se for adulto, você pode dar meio copo 3 vezes por dia até a diarreia cessar. Ela vai combater a diarreia propriamente dita e vai matar os agentes que está causando a diarreia, que são as amebas e as giardias. Né? Então, essa é a nossa saborosa e valiosa pitanga. Eu não tinha encontrado ainda uma árvore de apoê tão bonita assim, e com os frutos, que é para mostrar para vocês como é que né, apresenta, como é que o apoê apresenta os frutos, né, e daqui é que se propaga para os novos apoezeiros. Eu quero mostrar que todo o apoezeiro ele tem um látex branco, um leite, né, que se manifesta quando você, né, tira uma folha, por exemplo, né, ou corta um pedaço da raiz, ou corta um pedaço do próprio tronco dele, né? Você tem esse látex
que é a parte medicinal, mas também tem o fruto. Quando esse fruto está maduro, né, os passarinhos adoram comer esse fruto. E quando ele está maduro, os passarinhos comem essa semente, comem o fruto com a semente, e a semente passa pelo tubo digestivo do passarinho. Ela só nasce porque a quebra da dormência dessa semente é ativada pelos ácidos clorídricos que estão no estômago desse passarinho. Isso vai fazer com que essa semente, então, possa germinar. E na hora que o passarinho defeca, sai já praticamente adubada. Nós estamos ao lado aqui de uma casa muito antiga, de uma tapera. Provavelmente os passarinhos defecaram sobre o telhado dessa casa e depois, com o tempo, a chuva trouxe essa semente, que essa casa é muito antiga, e a semente caiu no chão e formou esse belíssimo pé de apoí. As próprias raízes dele são bastante abundantes, né? Vão tomando conta de todo o solo onde ele se encontra, vai dominando a paisagem. Ele é uma planta assim, muito forte, muito dominante. Ele é conhecido também como figueira, o mata-pau, porque quando ele está sobre as árvores, ele acaba abraçando essa árvore, né? Depois que a raiz toca o solo, ela abraça a árvore. Você pode ver aqui ele mesmo se abraçando, né? E ele mata aquela árvore onde ele ficou hospedado por um tempo. Nesse caso, ele aqui está tipo uma representação dele próprio, porque ele está, né, isso tudo aqui é apoí, tanto essa parte interna quanto essa parte que está nascendo. Você tem essa característica de, né, fazer assim esse abraço fantástico sobre ele mesmo, né? Essa propriedade de abraçar, de juntar e de esmagar até matar, ela é transferida para esse látex, que é utilizado então principalmente, né, nos tecidos, né, que são torcidos, uma torção, uma fratura, uma pancada que machucou, que dilacerou nervos e músculos. Geralmente as pessoas fazem as compressas com esse leite dessa aí e colocam no lugar. Outra coisa também para hérnia nova. A hérnia é quando, né, o tecido se rompe internamente, né, criando assim brechas, né, e fazendo com que o intestino é empurrado por essas brechas, causa imensas dores. Então o apoí nessas hérnias novas, só colocar um emplasto sobre essa região, ele vai colar sobre essa região, essa hérnia nova, e com o tempo, quando ele seca e cai sozinho, normalmente a hérnia também vai estar curada, né? Então é uma planta que tem esse efeito que ele apresenta na natureza, de poder abraçar, juntar as coisas. Ele também faz no nosso corpo. Ele junta a parte fraturada, partes desligadas, né, partes esmagadas, ele junta e faz essa cicatrização acontecer. Então esse é o famosíssimo, conhecidíssimo apoizeiro. Uma das árvores mais importantes que a gente tem na floresta da Amazônia.